Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está feliz por essa noite? Glória a Deus. Sou muito grato por estar aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar aqui para adorar com os irmãos e poder ser mensageiro de Deus aqui nessa noite. Eu tenho certeza de que Deus tem algo grande para nós aqui, irmãos. Tenho certeza de que nós sairemos daqui extremamente abençoados. Sendo grato também ao pastor Alexandre, ao pastor Christian e também em especial ao pastor Mauro. Obrigado por me permitir conhecer o seu coração, estreitar esse laço, essa amizade. Que Deus seja louvado pela sua vida. Eu já fui muito abençoado aqui pelos louvores, mas eu quero ser breve nessa palavra e trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para esse culto de hoje, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Irmão, que louvor maravilhoso. O Ministério de Louvor está de parabéns, hein? Vocês são tops. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 29. Obrigado, meu amigo. Foi ótimo. Ótimo. Quem achou, diga amém. Para que a tradução fique igual, eu vou ler juntamente com os irmãos, amém? Vai dizer assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Repita comigo, adiante. Não, está fraco, mais alto, adiante. Guarde essa palavra. Para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Quem subiu ao monte para orar? Quem subiu ao monte para orar? À parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E ele disse, amém. Meus irmãos, o tema desse culto é muito específico. O impacto é um encontro que gera um efeito de choque ou colisão, que faz com que dois corpos vivam um choque que vai fazer com que haja uma transformação. E quando eu penso acerca do impacto, eu consigo entender que a narrativa constituída tem muito a ver com o tema dessa noite. O texto que está em questão me faz compreender que Deus é especialista em gerar oportunidades. E a oportunidade é uma característica específica que ocorre no momento adequado, criando uma circunstância para que alguma coisa aconteça em nossas vidas. Porém, todas as vezes que eu recebo uma oportunidade, eu preciso ter o cuidado e a atenção para não criar uma expectativa extensiva na base daquilo que é apenas uma hipótese. Porque a oportunidade não é uma certeza estabelecida, ela é uma possibilidade. Então pode ser que sim, como pode ser que não. Então, se eu criar uma expectativa extensiva, possa ser que venha a nascer um sentimento de ansiedade por tentar antecipar um tempo que ainda não acontecia.
nós precisamos ter em mente a grande evidência que a maioria das oportunidades são muito curtas e momentâneas, de certa forma que não dê tempo para pensarmos muito acerca delas. E por que a maioria das oportunidades não deixa com que nós venhamos pensar muito acerca delas? Porque existem oportunidades que foram criadas para um tempo, existem oportunidades que foram criadas para uma situação muito determinada, existem oportunidades que foram criadas para uma semana, para um mês, para um ano, e de certa forma isso nos faz entender que algumas oportunidades na vida não voltam, algumas oportunidades na vida não se repetem, algumas oportunidades na vida a gente só tem um encontro com elas uma vez apenas. E compreenda que não há nenhum tipo de atitude que faz com que nós venhamos mudar isso, porque se tem algo que Deus não nos deu o poder, é de voltarmos no tempo e conseguirmos fazer algumas alterações na nossa história, mudar a configuração daquilo que passou, ajustar algumas peças que ficaram muito soltas ao longo do caminho. Não há possibilidade de nós voltarmos no tempo e querer mudar aquilo que já se passou e que de certa forma nós não tivemos o cuidado de tomar a atitude correta quando a oportunidade chegou. E Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, ele vai dizer: não digas porque o dia de ontem foi melhor que o dia de hoje, porque não há sabedoria nessa pergunta. Se nós diluirmos o que Salomão estava dizendo, ele está querendo fazer com que nós venhamos compreender, é que nós precisamos aprender a desenvolver um bom relacionamento com os tempos da nossa história. Nós precisamos entender que o passado é passado, presente é presente e o futuro é futuro. Então o melhor dia da sua vida é o único dia que você tem, e o único dia que você tem é o hoje. O ontem já passou e o amanhã ainda vai chegar, só que o hoje já está acontecendo. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus está fazendo nesse tempo é o mais importante. Chega de darmos justificativas daquilo que se passou. Não dá mais para perder tempo com as coisas que ficaram soltas no nosso passado, porque a gente precisa compreender aquilo que Deus está estabelecendo agora. E compreenda uma coisa: se você não viver o teu presente, quando chegar no teu amanhã, você chega vazio das experiências que você precisaria para aquele dia. Então aprenda a viver o teu hoje, aprenda a viver o teu agora, aprenda a viver o teu momento. Sabe por quê? Porque quando há clareza de espírito, não há como mais mentirmos para nossa própria consciência. Então chega de viver conflitos internos para tentar compreender o que aconteceu no teu passado. Melhor do que tentar compreender a história dos teus pais é você aprender a desenvolver quem amanhã serão os pais dos teus filhos. Então compreenda uma coisa: a tua demora em responder uma oportunidade pode comprometer o teu futuro em relação àquilo que Deus preparou para a tua história. Glória. Não dá mais para perder tempo em responder as oportunidades que Deus tem para você. Não dá mais para viver conflitos internos, autossabotagem na mente. Chega disso. O mais importante não é a quantidade de oportunidades que aparecem para você, mas o mais importante é você aprender a utilizar e aprender com as poucas oportunidades que surgiram na tua história. E quer saber uma verdade? A maioria das oportunidades não se responde falando, mas se responde fazendo. A maioria das oportunidades não se responde com palavras, mas se responde com atitude. Então a tua atitude hoje se torna uma resposta mediante a oportunidade que Deus está trazendo para a tua vida. E a oportunidade aqui do texto é muito simples. A oportunidade do texto é ir adiante. Ir adiante é a oportunidade que está sendo gerada por Jesus, após os discípulos terem o coração dilatados pela presença dele.
E de certa forma, isso não causa muito impacto na nossa mente, porque é muito difícil a compreensão da proposta que Cristo está fazendo aqui. Porque Ele chama os discípulos para entrarem no barco e irem adiante, pastor Mauro. Só que compreenda, Ele chama os discípulos para entrarem no barco, ir adiante, mas Ele não vai junto. Como que a gente consegue conceber essa ideia de aceitar numa proposta que Ele faz para a gente ir para um novo lugar, só que Ele não está indo junto? Só que entenda uma questão, aqui tem dois movimentos simultâneos. Porque Jesus decide se despedir da multidão e subir ao monte para orar. Então aqui embaixo tem alguém indo adiante para o mar no natural. Só que aqui em cima tem alguém indo adiante no sobrenatural. Aqui embaixo os discípulos estão indo para o mar para chegar em uma nova rota. E aqui em cima Jesus está subindo o monte para desenvolver uma vida de oração. A proposta de Cristo aqui é desenvolver a vida de oração. Só que compreenda uma coisa, que de repente o cenário muda. De repente o cenário aqui se altera. Porque você consegue compreender que só foi alguém orar aqui que o vento soprou lá? Você compreende que só foi alguém orar que a tempestade foi chegar? Você compreende que só foi alguém se posicionar em oração que a tempestade começou a chegar na tua vida? Porque antes de orar, a vida estava boa, estava tudo normal, tudo estava acontecendo, mas só foi alguém se posicionar em oração que as coisas começaram a mudar. Só quem ora entende essas coisas, gente. Só quem ora entende essas coisas. Porque só foi começar uma vida de oração que o negócio começou a pegar lá embaixo. Porque ali, debaixo da tempestade, tem alguém que a gente ama. Debaixo da tempestade tem alguém que a gente valoriza. Debaixo da tempestade tem alguém que a gente considera. Só que entenda que o mais importante aqui não é descer para resolver, é para subir para desenvolver. O mais importante não é parar de orar para poder resolver as tempestades. O mais importante é desenvolver uma vida de oração. Compreenda uma coisa: quantas vezes você parou de orar para resolver as tempestades da tua vida? E quanto mais você parou de orar para tentar resolver, mais problema foi criado. Quanto mais você para, menos a vida vai para frente. Porque você acha que é pelo teu braço, pela tua força, pelo teu talento, pelo teu intelecto. Você parou de orar para resolver as tempestades, mas não é para parar. Não é para descer para resolver, é para subir para desenvolver. E Deus está chamando a sua igreja hoje para subir, para desenvolver uma vida de oração. Porque aquilo que você não resolve, a oração resolve. Aquilo que você não resolve embaixo, a oração resolve em cima. Sobe para orar, sobe para orar, sobe para orar, sobe para orar. Eu vou repetir: sobe para rebanchorabaraia. Ora. A igreja precisa voltar a orar. Jesus era quem Ele era, mas Ele orava. Ele era Deus, mas Ele orava. Entenda uma coisa, no Getsemane, um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, o lugar da prensa, e Jesus sobe e entra no Getsemane para orar. Só que Ele leva os amigos, Pedro, Tiago e João, e quando eles ficam em um lugar à parte, Jesus continua e se destaca em um local sozinho. E quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Eles não conseguiram entender que era momento de oração. Só que ali, a geografia do lugar muda.
chegam homens armados, uma comitiva de homens armados, para prender Jesus, como se estivesse indo para a guerra. E aí o que acontece? Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, porque Pedro não consegue ter uma leitura do que está acontecendo. O inimigo chega armado para a guerra e ele tira a espada. Só que entenda, não é pelo fato do inimigo chegar armado contra você que você tem que entrar na guerra que ele quer que você entre. Porque nem sempre na vida a gente usa a espada. A espada às vezes aparece, mas a gente não usa. Então Pedro corta a orelha dele e Jesus fala: Pedro, guarda a espada. Guarda a espada, porque não é hora de entrar em guerra. A hora de entrar em guerra já passou, mas o problema é que tu estava dormindo. A hora de entrar em guerra já passou, mas você dormiu. Porque nem sempre na vida se usa a espada. Ela aparece, mas a gente não usa. Salomão foi resolver um problema no reino. Duas mulheres brigando por conta de uma criança. Uma dizia: o filho é meu. A outra dizia: o filho também é meu. O que Salomão faz? Chama o servo e diz: traz a espada. Quando traz a espada, uma das mulheres diz: deixa que o filho fique com ela. Salomão então entende de que o filho era daquela mulher, porque Salomão, com a sua extrema sabedoria, ele conseguiu discernir: não é hora de usar a espada, é só a espada aparecer que a verdade aparece junto. Então aquilo que a gente não resolve na espada, o joelho resolve. Aquilo que a espada não resolve, o joelho resolve. Então aprenda a desenvolver uma vida de oração. Enquanto você parar de orar, você não vai resolver nada na tua vida. A tua vida precisa ser fruto de oração. Quer viver um impacto? Então ora. Quer viver uma nova história? Então ora. Quer viver uma nova vida? Então ora. Independente de qualquer coisa, não deixa de orar. Ora. 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 É mais xerebarácia. Ora. Não, mas calma aí, eu estou vivendo tempestade, porque eu me lancei a uma oportunidade que Jesus me chamou assim. E você diz que não está aguentando, só que Jesus conhece a tua resistência. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você pode ir. E você fica dizendo: mas quando ele estava na praia da minha história, ele não disse que teria tempestade. Acredite, ele quase nunca avisa. Porque Jesus sabe que se ele te avisasse da tempestade, você nem entraria no barco. É por isso que ele não avisa. É por isso que ele não fala. Só que compreenda uma coisa: dentro dessa tempestade tem uma outra oportunidade, que só consegue viver quem passa por essa tempestade. Porque só quem ora aguenta pressão. Só quem ora aguenta pancada. Só quem ora consegue se manter de pé quando as circunstâncias da vida ficam tentando de tudo para te jogar para baixo. Só quem ora aguenta essas coisas, gente. E aí, o texto vai dizer que de repente Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus aparece e vem andando sobre as águas. E quando eles olham aquela cena, eles pensam que é um fantasma. Quando eles olham aquela cena, eles pensam que é um fantasma. E Jesus diz assim: não temas, sou eu. E Pedro dá uma resposta e diz: Senhor, se és tu, me manda aí. Isso aqui mexe comigo. Porque, gente, se estava escuro e eles pensam que é um fantasma, aonde que Pedro encontra esse Senhor? Porque Jesus só disse uma coisa: não temas, sou eu. Mas Pedro diz: Senhor, se és tu. Da onde Pedro tira esse Senhor? É porque quando Jesus diz não temas, isso abre um gatilho na mente de Pedro. E ele pensa: eu já vivi tempestade,
E só tem um, só existe um, que no escuro da minha história, no vazio da minha vida, quando não tem amigo, quando não tem ninguém, quando ninguém aparece, só Ele tem a capacidade de aparecer e dizer: não temas. Ele aparece quando todo mundo some, Ele aparece quando todo mundo vai embora. No escuro da tua história, Ele vai aparecer. Acredite em uma manifestação de vida. Existe um tempo determinado, e na hora certa o céu se abre, Ele aparece. Ele aparece quando você menos esperar. Ele aparece quando você menos imagina. Ele aparece. E aí ele diz: se és tu, me manda aí. Se és tu, me manda aí. Não é Jesus que chama ele, é Pedro que faz o pedido. Só que entenda uma coisa aqui: quando ele diz me manda aí, Jesus só fala uma palavra: vem. Só que entenda uma coisa: o vem não foi para 1, o vem foi para 12. O vem não foi para 1, o vem foi para 12, que se enquadram no quadro de discipulado. Só que o vem é quando Jesus decide mudar o grau da nossa experiência. Porque quem vive o vem vai viver aquilo que quem fica no barco nunca conseguiu viver. Jesus não precisa dizer muita coisa, Ele só diz vem. Você queria uma palavra e Ele te disse vem. O vem é quando há uma divisão, uma mudança de fase, um novo ciclo. Sabe por que a tua vida ainda não mudou? Porque você ainda não viveu o vem. Porque o vem vai dividir a tua história, mas está te faltando coragem. O medo se tornou um bloqueio aí dentro da tua mente. Sabe qual é o teu problema? E o meu problema é que existem muralhas, e pior que as muralhas externas são as muralhas internas. E sabe quem se tornou o pedreiro dessa muralha interna? Foi você mesmo. Porque você criou limitações que Jesus nunca disse que existiam. As limitações da tua vida e da tua história, você mesmo que criou. E o medo te travou, te paralisou. E por conta disso, você não vive aquilo que Deus tem para a tua história. Um pulo vai mudar a tua vida. Só que você prefere esse conforto do barco do que se lançar a um desequilíbrio daquilo que Ele está te apresentando. A gente prefere essa região que a gente conhece, estruturada, edificada, porque ali na água é falta de equilíbrio. Ali é tudo novo. E se tem uma coisa que nós temos medo, é o novo. Porque se o novo é novo, eu não conheço ele. E o teu medo é aqui, nessa barreira. Se eu for, como é que vai ser? Se eu for, qual é o resultado? Se eu for, o que vai acontecer com a minha história? O teu medo se tornou maior do que a tua vontade de viver o sobrenatural. O teu medo se tornou maior do que a tua vontade de viver o sobrenatural. Aí dentro tem um ministério pronto, que só está faltando pular. Aí dentro tem uma empresa pronta, que só está faltando pular.
Aí dentro tem uma família estruturada que só está faltando pular. Aí dentro tem um projeto que só está faltando pular. Aí dentro tem uma empresa, tem uma loja que só está faltando pular. Aí dentro tem um ministério, uma chamada, uma vocação que só está faltando pular. Então, pelo amor de Deus, pula desse barco hoje. Salta para viver uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Pula, pula. Você não tem mais condição psicológica de ficar dentro do barco, pula. Você não aguenta mais isso, pula. Você está esperando o quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nunca vai te chamar para enfrentar aquilo que Ele não foi capaz de executar. Porque antes de te chamar, Ele já estava pisando primeiro. Antes de te chamar, Ele já estava pisando aonde você deveria estar pisando também. Mas só conhece esse impacto quem pula. Só conhece o impacto de uma nova história quem pula. Você precisa pular hoje. Não dá mais para ficar vivendo essa vida. Você não é um telespectador de culto. Você veio aqui para viver o que Deus tem para a tua vida. Esse é culto do impacto. Deixa o impacto acontecer hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu me lembro, eu estudava em uma escola federal. Eu era o único negro da turma. Os alunos, muito bem financeiramente. Quando chegava na hora do intervalo, era assustador, pastor. Eles comiam no Burger King, no McDonald's, e eu tirava no máximo uma maçã e uma laranja da bolsa. E por conta disso, eu era motivo de chacota. Por conta disso, eles me humilhavam. Eu sofria calado. Eu era humilhado todos os dias. Por ser pobre, por ser negro. Tinha dias que era tão terrível que eu pegava minha bolsa da sala de aula e eu ia correndo para o monte. Subia o monte e começava a orar. Pegava o caderno, começava a escrever pregações. E eu ficava no meio do mato, pregando para mim mesmo. Sabe o que eu decidi fazer? Transformar minha dor em vocação. Eu tinha todos os motivos do mundo para querer desistir, para querer parar, mas eu disse, eu vou transformar a minha dor em vocação. Eu vou transformar a minha dor em vocação. Entenda uma coisa, o céu não tem pena de você. Deus não te olha como um coitadinho. Deus te olha como desbravador do evangelho, que vai para cima, que se levanta para vencer. Glória! Toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida, rapaz. Eu cresci na comunidade e diziam que eu ia ser só mais um bandidinho, como os meus amigos. Só que Deus me fez um pregador. Hoje eu sou chanceler para uma universidade dos Estados Unidos, em Boston. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é a diferença da minha vida para a sua? Nenhuma. A diferença é que eu decidi acreditar em loucura. Porque quando eu era pequeno, minha mãe me pegava, me botava sentado e falava, tu nasceu para ser grande, você nasceu para vencer na vida, você nasceu para ser grande. E eu falava, mãe, eu nasci mesmo, eu vou para cima, eu vou vencer, eu vou ser grande, porque o que Deus tem preparado para minha história, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, ninguém impede o que Deus tem para tua história. Pula hoje, pula agora, rebate, ora, baraia. Pula! Pula! Um pulo resolve a tua vida. Um pulo resolve a tua vida. Já estou finalizando. Sabe o que acontece? Pedro pula.
Pedro pula. E quando Pedro pula, o que acontece com a água? Quando Pedro pula, o que acontece com a água? Acontece nada. Ele pisa e a água sustenta, ele pisa, a água sustenta, ele pisa, a água sustenta. Mas o que aconteceu com a água? Nada. Sabe por quê? Porque Deus não precisa alterar a ordem natural das coisas para me fazer viver o sobrenatural. O cenário é o mesmo, o mar é o mesmo, mas aqui dentro ele muda. Você está esperando o cenário mudar, só que o cenário quase nunca muda, gente. O cenário quase nunca muda. Ele quer mudar você. Sobrenatural para a tua família, sobrenatural para a tua casa. E aí, ele começa a afundar. Quando ele está afundando, ele sente o medo. E eu cresci na igreja, nasci na igreja. Eu queria ter aqueles testemunhos, né? Porque a igreja fica impactada, né? Camarada que matou 35, foi para a cadeia, pagou a pena, na cadeia converteu 790, aí saiu de lá, venceu. Não, mas meu testemunho é simples, gente. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, a minha vida foi isso. E eu aprendi a vida inteira, pastor Mauro, na igreja. O povo fala mal de Pedro porque ele afundou. Mas você entende que só afunda quem tem coragem de pular? Quem fica no barco gosta de falar de quem está afundando. Mas só afunda quem pula. Só fecha a loja quem teve coragem de pegar a chave quando não tinha um produto para botar na prateleira. Só afunda quem dá o primeiro passo. E às vezes a gente afunda na vida. Mas sabe o que eu fico assustado? É que Pedro está afundando. E aí quando ele está afundando, o texto vai dizer que Jesus se aproxima dele. E quando Jesus se aproxima de Pedro, com licença, pastor, o texto diz que Jesus se aproxima dele. E quando Jesus se aproxima, Jesus não prega um sermão para ele. Jesus faz isso aqui, ó. Ele estende a mão. Sabe por quê? Porque quem está afundando não precisa de sermão. Quem está afundando precisa de uma mão estendida. Evangelho não começa com sermão. Evangelho começa com uma mão estendida. Evangelho não começa com sermão. Evangelho começa com uma mão estendida. Independente de onde você afundou, Jesus te pega, te traz de volta, te traz para cima, para te dizer: vamos embora, meu filho. Afundou, mas vamos continuar. Vamos para cima, a vida continua. Vamos para cima, vamos embora. Eu não sei se você percebeu uma coisa. Pedro andou por cima das águas. Só que Jesus não tinha acalmado a tempestade e nem o vento. O texto diz que Jesus pega Pedro, leva ele para o barco. E quando chega lá, aí sim, Jesus acalma a tempestade. Sabe por quê? O que vai mudar a tua vida é a forma que você volta. A forma que você volta para casa vai determinar como será daqui para frente. Está na hora de tu ter uma volta diferente, irmão. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Você vai ter uma volta diferente. Se coloque de pé. Está na hora de você viver o sobrenatural. Está na hora de você viver o sobrenatural. E eu quero orar pela tua vida, que tem coragem de dizer: Senhor, eu sei que já passou da hora de eu pular. Eu sei que já passou da hora de eu pular. Eu quero orar por você, porque hoje
é o dia de viver o impacto. Hoje é o dia de você viver uma nova história. E só vive o impacto quem pula do barco. E você também, que veio aqui essa noite, que está afastado, que está longe dos caminhos do Senhor, essa é a oportunidade de você voltar e dizer: Jesus, não dá mais para viver sem Ti. Não dá mais para viver sem o Evangelho. Não dá mais para viver sem Teu amor. Não dá. Mas tem crentes que precisam pular hoje. Existem crentes que estão aqui, que precisam pular do barco. A tua atitude vai mudar a tua história. Eu vim aqui como profeta de Deus para declarar na tua vida. Nós vamos louvar. Enquanto ela estiver louvando, é o tempo de você chegar aqui à frente. Está na hora de viver o sobrenatural. O Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o Pula! medo em mim. Pula hoje! Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, Essa é a tua oportunidade de pular do barco. É a tua oportunidade de pular do barco. Está na hora de viver o sobrenatural. O Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem e transformar meu coração. Levanta tua mão e adora, irmão. Feche teus olhos e fala com Ele nesse momento. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E vive está teu trono. Diga isso. E Se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus, e Deus do sobrenatural, eu creio em Ti. eu creio. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, e Deus do sobrenatural, e se eu creio em Ti, Oh, adora. se eu creio em Ti, Está na hora de viver o sobrenatural. Está na hora de viver o sobrenatural. Está na hora de viver o sobrenatural. Oh, glória. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, e Deus do sobrenatural, e aquele que é e há de vir O seu poder. Uau. e em seu poder faz Jesus vir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagre. Deus de milagre. Deus de milagre. E Deus de Segura. milagre. Segura. Ei. Acabou o meu tempo. Eu quero chamar aqui você que quer viver o sobrenatural. Eu quero orar pela tua vida. É a última oportunidade. Eu já vou entregar o microfone. Você que quer viver o sobrenatural, eu já vou passar o microfone. Irmão, segura. Sobrenatural para quem quer. Ninguém é obrigado a querer viver isso. Ninguém é obrigado.
Eu creio que você entendeu a mensagem. Pula quem quer. Se a tua vida já está boa, está top, não precisa. Mas se tu quer buscar uma nova oportunidade, irmão, eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei o poder que Ele tem. Oh, Pai, eis aí a tua igreja, é o teu povo, Deus. Homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras, crianças, adolescentes, que estão aqui para viver uma nova história. Espírito Santo, tu conhece o coração de cada um deles. E eu te peço, faz uma reviravolta agora. Arranca o medo, arranca a dúvida. Dissipa agora, Senhor, toda a barreira de Satanás que foi criada na mente de cada um deles. Faça com que eles entrem em uma nova fase. Faça com que eles cheguem em um novo tempo. E que eles vivam, Senhor, uma história diferente, um futuro transformado, um tempo de glória, um tempo de fogo. Estabeleça sobre eles, Senhor, um novo tempo de impacto. Que haja impacto sobre a vida deles, sobre a vida dela, sobre a família, sobre quem ficou em casa, sobre o pai, sobre uma mãe, sobre o irmão, sobre o marido. Entra naquele lugar, sacode aquela terra, Deus, mas não deixa sem viver esse novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh!